Nesta aula, eu falarei sobre as principais aplicações da teoria da relatividade restrita na astrofísica. Há uma grande área da astrofísica chamada de astrofísica de altas energias, na qual o pilar teórico da astrofísica de altas energias é a teoria da relatividade geral. E a astrofísica de altas energias, ela envolve os processos físicos de fontes astronômicas que envolvem grandes energias e grandes acelerações. E a astrofísica de altas energias, existem três pilares dessa grande área na qual a relatividade restrita é de suma importância. O primeiro deles é a teoria de processos radiativos, que nos permite entender como que a luz é gerada pelas fontes astronômicas e como que a luz interage com a matéria. E, em particular, toda a teoria de processos radiativos vem da teoria da eletrodinâmica quântica, que é a teoria resultante da combinação entre a mecânica quântica e a relatividade restrita, que é uma teoria quântica de campos. Em segundo lugar, dois exemplos específicos de processos radiativos nas quais a relatividade restrita é importante é o processo síncrotron ou efeito síncrotron, que envolve um elétron espiralando num campo magnético e esse elétron produzindo radiação durante esse movimento. Então, a relatividade é muito importante no processo síncrotron e também no espalhamento Compton, em particular o espalhamento Compton inverso, que envolve uma situação na qual um elétron interage com um fóton e cede energia, o elétron cede energia para o fóton, fazendo com que o fóton ganhe energia no processo. Em segundo lugar, temos a astronomia de buracos negros e dois exemplos concretos de aplicações da relatividade restrita na astronomia de buracos negros é para entendermos o movimento superluminal, ou seja, movimentos aparentes com velocidades acima da velocidade da luz, e também um efeito chamado de beaming, e eu vou falar mais sobre esses dois efeitos nesta aula. E em terceiro lugar, nós temos a área das astropartículas e, em particular, os fenômenos da produção de pares, a propagação de raios cósmicos, o efeito GZK e a radiação Cherenkov. E eu falarei também sobre esses efeitos nesta aula. Comecemos pela área de física de astropartículas. A área das astropartículas é uma área interdisciplinar que é, na verdade, uma fusão entre astrofísica, cosmologia e física de partículas. E particularmente importante na área de astropartículas é a astronomia de múltiplos mensageiros. O que é a astronomia de múltiplos mensageiros? A astronomia de múltiplos mensageiros envolve o uso de diferentes mensageiros cósmicos. E, por exemplo, o fóton, que é responsável pela luz, é um dos mensageiros cósmicos, entre aspas, que nós usamos para observar o universo. Mas além dos fótons, nós temos partículas chamadas de raios cósmicos. Por exemplo, raios cósmicos são prótons a altíssimas velocidades emitidos por fontes astronômicas que chegam aqui na Terra e é um mensageiro adicional que nós podemos usar para entender o universo. Além dos raios cósmicos, nós temos os neutrinos e, é claro, que fótons, mas em particular os fótons de raios gama são importantes na área de astropartículas. Algumas das principais questões científicas das astropartículas são qual que é a origem e o destino do universo e qual que é a natureza da gravidade, da matéria escura e da energia escura. O campo das astropartículas ele tem testemunhado um crescimento muito rápido nos últimos anos
E há uma grande riqueza de novas observações e de novos experimentos para nos permitir coletar com mais sensitividade essas partículas emitidas pelos ácidos e responder a essas grandes perguntas científicas. Eu falarei agora sobre os três tipos de mensageiros astronômicos que formam a base da física de astropartículas, começando pelos raios gama. Os raios gama são o tipo mais energético de luz que existe e, portanto, consistem das ondas eletromagnéticas com as maiores frequências e menores comprimentos de onda que existem. Para nós termos uma ideia, um fóton de raio gama, ele pode possuir mais de 100 milhões de vezes mais energia nesse fóton de raio gama do que num fóton de luz visível que os nossos olhos conseguem detectar. Os fótons de raio gama, nos trazem informação sobre os fenômenos astronômicos mais energéticos que existem. E um aspecto interessante que é importante para se detectar um raio gama é que quando a energia de um fóton E gama, quando a energia desse fóton excede o dobro da energia de repouso de um elétron, que é 1 megaelectronvolt, os processos de produção de pares se tornam importantes, ou seja, esse fóton, ao interagir com partículas, ele vai ser destruído, dando origem a pares de partícula e antipartícula, um par de um elétron e um antielétron. Portanto, a natureza corpuscular da luz se torna importante para se desenvolver um dispositivo capaz de detectar esses raios gama. Existem essencialmente dois tipos de observatórios astronômicos de raios gama, dependendo da energia do fóton de raio gama. O primeiro tipo são observatórios que estão localizados no espaço, e estes observatórios costumam usar técnicas mais diretas de detecção baseadas em física de partículas. O segundo tipo de observatórios são observatórios aqui em solo, que usam métodos indiretos de detecção, geralmente usando a física da radiação Cherenkov. Existem vários telescópios em solo detectando raios gama. Um exemplo é o HESS, na Namíbia, o telescópio Hawke, localizado no México. Está em construção um grande conjunto de telescópios que vai formar o observatório chamado de CTA, que é Cherenkov Telescope Array, que é uma matriz de telescópios detectando a radiação Cherenkov. Como que funciona os observatórios em solo de raios gama? O que acontece é que um raio gama entra na atmosfera, esse raio gama ele acaba interagindo com os núcleos da atmosfera, dando origem então a um par de um elétron e um pósitron, e essas duas partículas acabam então interagindo e formando mais fótons e mais fótons e mais fótons, produzindo o que se chama de uma cascata eletromagnética. E dessa cascata eletromagnética é produzido um feixe de luz, ou podemos até chamar de um chuveiro de luz azulada, ultravioleta. Então, o que esses telescópios em solo detecta é a luz produzida indiretamente pela interação do raio gama com os átomos da atmosfera. E a gente chama essa luz de luz Cherenkov porque ela se origina de partículas que se movem mais rápido do que a luz no meio. Quando você tem uma partícula percorrendo um meio material e essa partícula se move mais rápido do que a velocidade da luz nesse meio material, ela produz a radiação Cherenkov. E é essa radiação Cherenkov que é observada por esses telescópios. O segundo tipo de observatório de raios gamas estão no espaço, são telescópios espaciais,
cujo principal exemplo é o telescópio espacial Fermi, cujo nome é em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi. E o telescópio espacial Fermi, ele observa raios gama com energias entre 20 megaelectronvolts, chegando até algumas centenas de gigaelectronvolts. O telescópio espacial Fermi é um telescópio muito eficaz, muito prolífico, e ele faz observações do céu inteiro de raios gama a cada 3 horas. E o principal instrumento do telescópio espacial Fermi chama-se de telescópio de grande área, cuja abreviação é LAT. O instrumento LAT do telescópio Fermi, ele detecta raios gama da seguinte maneira: quando um raio gama mostrado aqui, ele interage com essas finas folhas de tungstênio, ele produz um par elétron-pósitron, aqui mostrado em vermelho e azul, que são depositados num calorímetro, e medindo o caminho que esse par elétron-pósitron percorre no instrumento, ele consegue saber de onde que veio o raio gama do céu e qual a energia desse raio gama. A área desse instrumento aqui mostrado em cinza é de 1 metro quadrado, então esse instrumento ele tem mais ou menos o tamanho de uma máquina de lavar roupa. Essa é uma imagem do céu inteiro em raios gama observada pelo telescópio Fermi, pelo instrumento LAT. As cores aqui nessa imagem, elas representam a energia dos fótons detectados e nós podemos ver uma série de coisas interessantes nessa imagem. Ela é uma projeção de Moe-Wide da esfera celeste aqui. A faixa clara que nós vemos nessa imagem é o plano da nossa galáxia, o plano da Via Láctea. A maior parte dos pixels nessa imagem, dos pontinhos coloridos que nós vemos aqui, são fontes astronômicas chamadas de blazares, que são poderosos feixes de partículas que nós chamamos de jatos relativísticos. Essas partículas se movem perto da velocidade da luz, produzidas na região ao redor de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. E, além disso, nós vemos essa estrutura em forma de ampulheta na imagem, que nós chamamos de bolhas de Fermi. E uma das ideias para se entender essas bolhas de Fermi é que elas foram poderosas ejeções de partículas produzidas no passado distante, há milhões de anos atrás, pelo buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Essas partículas, convém esclarecer que essas partículas elas não saem de dentro do buraco negro, elas são aceleradas ao redor, de fora do buraco negro. Mas nós não sabemos os detalhes de como que essas bolhas de Fermi foram produzidas. É um mistério na astrofísica. Esse diagrama em forma de pizza mostra os tipos de fontes de raios gama observadas pelo Fermi, e nós podemos ver que mais da metade das fontes astronômicas observadas pelo Fermi são os blazares, ou seja, estão associadas a buracos negros no centro de galáxias. Vejamos agora raios cósmicos. Um raio cósmico, ele nada mais é do que uma partícula tal como um próton ou até mesmo um núcleo com número atômico maior, que é produzido por uma fonte astronômica e viaja pelo espaço, e muitos deles chegando aqui no planeta Terra. Esses raios cósmicos, muitos deles, eles possuem velocidades próximas da velocidade da luz e, portanto, os seus fatores de Lorentz, eles são muito altos, podendo exceder um fator de Lorentz de 1000. E particularmente importante na área de astropartículas são os raios cósmicos de ultra altas energias, que são raios cósmicos que possuem energias que excedem 10 na 20 eletronvolts. Para efeito de comparação, as energias alcançadas pelas partículas aceleradas no LHC
no Large Hadron Collider, elas chegam a 10 na 14 elétron-volts. Ou seja, os raios cósmicos de ultras altas energias, eles excedem por mais de 1 milhão de vezes as energias alcançadas em aceleradores de partículas aqui no planeta Terra. Para nós termos ideia, uma energia de 10 na 20 elétron-volts corresponde à energia cinética de uma garrafa de bebida arremessada a uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Ou seja, para uma partícula, para um próton, contendo essa energia, é uma gigantesca quantidade de energia para um próton. De forma que para ele ter essa energia, ele tem que estar a uma velocidade relativística, altamente relativística. Os raios cósmicos de ultras altas energias, eles são eventos extremamente raros aqui no planeta Terra. Concretamente, nós detectamos somente alguns raios cósmicos com essas energias por quilômetro ao quadrado por milênio na superfície do planeta. Então, para poder detectar esses raios cósmicos, é necessário um observatório cobrindo uma grande área na superfície do planeta. E existem várias questões em aberto no estudo dos raios cósmicos de ultra altas energias, por exemplo, a sua composição, onde eles são produzidos no universo e como que eles chegam aqui no planeta Terra desde as suas fontes de origem. Um desafio no estudo e na modelagem dos raios cósmicos é que no caminho que esses raios cósmicos percorrem entre a sua fonte, aqui mostrada em amarelo, até serem detectados aqui no planeta Terra, eles sofrem deflexões devido ao campo magnético que permeia a região entre a fonte e o planeta, devido ao efeito da força de Lorentz. E a consequência dessa deflexão é que nós não sabemos com certeza a posição no céu de onde que esses raios cósmicos são produzidos. O principal observatório de raios cósmicos de ultra altas energias é o Observatório Pierre Auger, que consiste de 1.600 detectores que estão espalhados numa área de 3.000 quilômetros quadrados na região de Pampa Amarilla, no oeste da Argentina. E a técnica de detecção desses raios cósmicos também envolve a radiação Cherenkov produzida por esses raios cósmicos depois de atravessarem a atmosfera e detectada em tanques de água espalhados na Argentina. Vejamos agora uma aplicação particularmente importante da relatividade restrita para se entender um efeito na propagação dos raios cósmicos de ultra altas energias. Os raios cósmicos de ultra altas energias, eles são destruídos depois de viajarem grandes distâncias no espaço. E o que acontece é o seguinte: dada uma fonte astronômica desses raios cósmicos mostrada em azul e o raio cósmico mostrado em vermelho, o espaço ele é povoado por fótons de baixa energia, os fótons da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Dado um raio cósmico de ultra alta energia, esse raio cósmico ele vai interagindo com esses fótons da radiação cósmica de fundo de micro-ondas e depois de viajar uma grande distância, ele acaba sendo destruído na interação com um desses fótons e produzindo como resultado um nêutron e uma partícula pion carregada. Então, esse fenômeno de destruição dos raios cósmicos de ultra altas energias depois de viajarem uma distância suficientemente grande é chamado de corte GZK ou horizonte de GZK. A abreviação GZK é em homenagem aos físicos russos que descobriram esse efeito usando a teoria da relatividade restrita, Greisen, Zatsepin e Kuzmin. E
As conclusões desse fenômeno do corte de GZK é que há um limite para a distância que um raio cósmico de ultra alta energia consegue percorrer antes de ser destruído. Essa distância é de aproximadamente 50 milhões de parsecs. E a segunda conclusão desse efeito GZK é que nós não esperamos observar esses raios cósmicos de altíssimas energias de fontes astronômicas a distâncias muito grandes da gente, ou seja, a distâncias muito maiores do que 50 megaparsecs. Vejamos agora o terceiro mensageiro da física de astropartículas, os neutrinos. Existem várias fontes naturais de neutrinos no universo. Por exemplo, existem vários aceleradores de partículas cósmicos. Um exemplo são os buracos negros, através da sua poderosa gravidade, que acabam acelerando partículas. E o que acontece é que esses aceleradores de partículas cósmicas, eles acabam acelerando hadrons, por exemplo, prótons. Esses prótons acelerados acabam colidindo com outros prótons e com fótons, e como resultado dessas colisões de partículas são produzidos raios gama, são produzidos raios cósmicos e também são produzidos neutrinos a partir desses processos hadrônicos. Um dos principais observatórios de neutrinos atualmente é o observatório IceCube. O observatório, literalmente, o nome dele é Cubo de Gelo. Este observatório ele está localizado no Polo Sul e ele contém detectores que estão espalhados, distribuídos num volume de 1 km cúbico, que está mostrado aqui. Nós podemos ver que essa região aqui é a superfície no Polo Sul, a superfície de gelo. A base de operação está localizada aqui do observatório e os detectores eles estão localizados a uma profundidade de 1 km, que são módulos ópticos digitais. E o funcionamento do observatório, ele é a ideia básica da detecção de neutrinos pelo observatório IceCube, é que um neutrino ele acaba interagindo com os núcleos da água congelada lá no Polo Sul, e o núcleo vai adquirir uma certa velocidade e a partir desse núcleo, depois que ele colide com esses neutrinos, ele acaba produzindo um chuveiro de partículas ou uma cascata de partículas que viajam mais rápido que a velocidade da luz no gelo, e o resultado vai ser novamente a radiação Cherenkov. Então, esses módulos ópticos a 1 km de profundidade no Polo Sul detectam a radiação Cherenkov proveniente da interação entre os neutrinos e a água congelada. E a radiação Cherenkov, lembrando, é uma outra aplicação importantíssima da relatividade restrita na astrofísica. É importantíssima para detectar raios cósmicos, detectar raios gama e detectar neutrinos. Vejamos agora dois exemplos de aplicações da relatividade restrita que são muito importantes na astronomia de buracos negros. Os dois fenômenos que veremos agora são muito importantes para nós entendermos as observações dos buracos negros estelares que existem na nossa galáxia e dos buracos negros supermassivos que habitam o centro das galáxias e que aceleram partículas a velocidades relativísticas nos chamados jatos relativísticos. Esta animação ela mostra uma sequência de observações realizadas no rádio, com uma radioantena de um buraco negro num sistema binário cuja ilustração está mostrada aqui. Um sistema binário é um sistema no qual existem dois astros girando ao redor de um centro de massa comum. Neste caso, o astro mais massivo é um buraco negro estelar com uma massa maior do que 3 massas solares.
que está absorvendo matéria de uma estrela companheira, formando um disco de acreção e, no processo, produzindo ejeções na forma de jatos relativísticos. Bem, o que está sendo observado aqui é o movimento de uma parte desse jato relativístico nesse sistema chamado GRS 1915-105. Esse sistema está localizado a uma distância de 8.600 parsecs, e o que acontece é que os astrônomos eles mediram a distância percorrida pela ejeção, pela manchinha viajando a partir do centro do objeto e dividindo a distância que a manchinha percorre pelo tempo, eles conseguiram medir a velocidade de propagação dessa parcela de gás emissor de ondas rádio que está mostrado nessa animação. E a velocidade dessa ejeção, medida dessa forma, é maior do que a velocidade da luz. Ou seja, a partir dessas observações em rádio desse buraco negro, dessa ejeção de gás vinda de um buraco negro num sistema binário, se conclui que a velocidade da ejeção, a velocidade aparente, é de 1,25 vezes a velocidade da luz. Um segundo exemplo de observação de movimento superluminal são as observações de radiogaláxias e de blazais. Neste caso, nós temos novamente uma observação de uma ejeção de gás vinda do centro de uma galáxia, de um tipo de fonte chamada de radiogaláxia, que contém um buraco negro supermassivo. E se observa então o movimento do gás à medida que ele se propaga no jato relativístico e novamente medindo a distância que o gás percorre usando um telescópio rádio nesse caso e dividindo pelo tempo, os astrônomos conseguem medir, estimar a velocidade aparente do gás. Neste caso, essa radiogaláxia 3C120 está localizada a uma distância de 450 milhões de anos-luz de distância do nosso planeta e, usando o processo descrito, se mede uma velocidade aparente dessas ejeções de gás consideravelmente maior do que a velocidade da luz. Neste caso, ela está entre 4 e 5 vezes mais rápida do que a luz. A pergunta agora é por que esse movimento aparentemente superluminal é observado e será que a relatividade ela é violada em alguns lugares do universo? Será que é possível movimento a velocidades mais rápidas que a luz? A resposta é não. A relatividade ela não é violada por fontes cósmicas, por fontes astronômicas. E agora vamos entender o que está acontecendo. Imagine uma parcela de gás que emite radiação eletromagnética, por exemplo, uma pequena esfera de gás para fins de exemplo, que eu desenhei aqui em verde. E imagine também que essa radiação emitida pelo gás, ela eventualmente, depois de viajar uma distância, ela eventualmente é detectada por telescópios aqui no planeta Terra. Imagine que essa fonte, essa pequena esfera de gás brilhante, ela se move no céu com uma velocidade constante, que eu vou chamar de v, nessa direção, e imagine que se passa uma quantidade de tempo próprio para essa fonte, que vamos chamar de tempo tal. No início do movimento, essa fonte ela emite um fóton que é eventualmente recebido por um telescópio aqui no planeta Terra. E esse fóton ele é detectado, vamos chamar, num tempo t0 medido no observatório. E quando a fonte chega na sua segunda posição, ela emite um segundo fóton que acaba também chegando aqui no planeta Terra, no observatório, e ele é medido num tempo t1 no observatório. E na fonte se passou um tempo próprio tal, mas esses fótons
eles foram detectados nos instantes T0 e T1. Então, o que o observador vai medir aqui no observatório? Ele vai medir o tempo de chegada, ele vai medir o intervalo de tempo entre a chegada dessa luz entre os dois estados da fonte, então ΔT T1 menos T0, e o observador também ele vai medir a distância que a fonte percorreu no céu, e vamos chamar essa distância aqui de L maiúsculo, então ele vai medir esse ΔT, e número 2 ele vai medir essa distância L que ele observou com o seu telescópio que a fonte percorreu no céu. Usando essas medidas de ΔT e Lzão, o observador então ele vai prosseguir e calcular a velocidade aparente da fonte, dividindo essa quantidade Lzão medida pelo ΔT medido, e ele chega à conclusão, através das medidas, que a velocidade aparente da fonte é maior do que a velocidade da luz. Por quê? A chave para entender essa observação de movimento aparente superluminal é o fato de que a fonte ela está realizando um movimento com uma certa inclinação em relação à linha divisada do observador. Aqui no caso coloquei uma inclinação com ângulo θ, e essa é a chave de por que é observado um movimento aparente superluminal. Devido a esse movimento inclinado, é basicamente devido a efeitos de projeção. Efeitos de projeção vão fazer com que o ΔT medido pelo observador seja menor do que o tempo próprio da fonte para ângulos pequenos, para valores pequenos de tau. Assim, o movimento superluminal é um efeito aparente que ocorre para ângulos pequenos, para movimentos que estão acontecendo inclinados em relação à linha divisada, com valores pequenos de θ, e quando a velocidade do objeto for relativística, ou seja, quando ela chegar a valores próximos da velocidade da luz. Quando você tiver esses dois ingredientes aqui, você provavelmente vai observar um movimento aparente superluminal de uma fonte astronômica. É possível demonstrar, e eu vou deixar essa demonstração como um exercício da disciplina, que as quantidades que o observador vai medir, ou seja, os valores de L maiúsculo e o intervalo de tempo medido ΔT, elas são medidas como sendo a velocidade da fonte, a velocidade real, vezes gama, tal, seno de θ, onde, como eu falei, o v é a velocidade real, o módulo da velocidade da fonte, o gama ele é o fator de Lorentz, e o intervalo de tempo medido pelo observador é o tempo próprio que se passou na fonte entre as duas emissões da luz, dividido por uma quantidade que eu vou chamar de delta. Essa quantidade delta é uma quantidade muito importante para astrônomos que trabalham com astronomia de buracos negros. Esse delta ele é chamado de fator de Doppler, e o fator de Doppler ele é definido como sendo a razão 1 sobre o fator de Lorentz vezes 1 menos beta cosseno de θ, onde esse beta aqui ele nada mais é
do que a razão entre a velocidade e a velocidade da luz. Por que que é dado o nome fator de Doppler para essa quantidade delta que eu acabei de definir? O motivo é que a relação entre a frequência da luz observada, νi, e a frequência no referencial de repouso, a frequência de emissão, ela é mediada através do valor de delta. Então, é por esse motivo, o valor, o delta, ele quantifica o efeito Doppler que acontece na radiação da fonte. Calculando a velocidade aparente resultante, que resulta da divisão de L por ΔT, o resultado vai ser o beta vezes a velocidade da luz, ou seja, a velocidade da fonte, que é o beta vezes c, vezes seno de θ, dividido por 1 menos beta cosseno de θ. E o que nós podemos fazer agora é fazer um gráfico ilustrativo. E vamos graficar como função do ângulo do movimento da fonte em graus. Vamos graficar o comportamento da razão entre a velocidade aparente e a velocidade da luz. Ou seja, qual que vai ser a velocidade medida por um observador que está observando esse movimento relativístico inclinado dessa fonte, como função do ângulo da fonte em relação à linha divisada. O gráfico resultante possui essa aparência e nós podemos perceber algumas coisas interessantes aqui. Então, em primeiro lugar, nós vemos que quando o ângulo da fonte, o ângulo do movimento é zero, a velocidade aparente medida pelo observador é zero. E a minha pergunta é por quê? Bem, a resposta é porque, apesar da fonte estar se movendo, o observador ele só enxerga os movimentos radiais ao longo da direção da linha divisada e ele não vai conseguir detectar esse movimento se a fonte estiver se movendo radialmente. O segundo ponto interessante aqui é que num ângulo de 18 graus, aproximadamente 18 graus, a velocidade aparente medida pelo observador vai chegar a um valor máximo de 3. Finalmente, se o ângulo do movimento fosse de 90 graus, o observador conseguiria recobrar a velocidade real da fonte, que é de 95% da velocidade da luz. Pelo fato de que, nesse caso, por não haver uma inclinação, não haverão os efeitos de projeção causando a distorção da velocidade detectada. Imaginemos uma esfera de gás, para fins de exemplo, que está emitindo radiação eletromagnética, ela está brilhando, e vamos supor que a cor da luz emitida, a luz monocromática emitida por essa quantidade de gás é perfeitamente vermelha. Agora vamos imaginar que essa parcela de gás está se movendo na sua direção. Suponhamos que você está observando essa bola de gás e ela começa a se mover na sua direção com uma velocidade que vai aumentando com o passar do tempo, uma velocidade relativística. O que vai acontecer é que à medida que a velocidade dessa fonte de luz começar a aumentar, você vai ver a frequência da luz aumentar cada vez mais devido ao efeito Doppler, primeiro laranja, depois verde, depois azul, e vai se tornar cada vez mais azulada, que é o efeito de blue shift, o efeito Doppler. Mas além do efeito Doppler, você vai observar um segundo efeito acontecendo com a luz dessa fonte
relativística, você vai ver que além da cor da radiação ficar azulada, ela vai ficar muito mais brilhante quanto mais relativística ela estiver se aproximando de você. Ou seja, fontes de luz relativísticas que estiverem se aproximando de um observador vão aumentar o seu brilho e, em contrapartida, fontes que estiverem se afastando relativisticamente vão diminuir o seu brilho em relação ao brilho que a fonte teria se ela estivesse em repouso. Vejamos agora o que está acontecendo de uma outra perspectiva. Nesta outra perspectiva, a nossa fonte de radiação está mostrada com uma esfera vermelha. À direita está localizado o observador, que está observando a radiação proveniente, a luz proveniente dessa fonte. Ela emite radiação igualmente em todas as direções no seu referencial de repouso. Se ela estivesse parada, o observador veria o mesmo brilho, não importa a direção em que, o ângulo em que ele estivesse observando essa fonte. No centro, eu mostro a situação que o observador enxerga e à esquerda eu mostro a situação vista no referencial de repouso da fonte. Vejamos agora o que acontece à medida que a fonte começar a aumentar sua velocidade desde o repouso até velocidades cada vez mais próximas da velocidade da luz, se aproximando, indo na direção do observador. Inicialmente aumentamos a velocidade da fonte para metade da velocidade da luz e nós podemos perceber que o que acontece é que no referencial de repouso da fonte, os raios continuam sendo emitidos de maneira isotrópica, porém o que o observador vai enxergar é que esses raios eles vão ser concentrados, eles vão começar a se afunilar e começarem a se concentrar na direção de movimento da fonte. Ou seja, esses raios vão se empilhar na direção do observador. Agora, aumentando a velocidade da fonte para 99% da velocidade da luz, nós vemos que esse efeito que eu acabei de descrever, ele fica ainda mais pronunciado. Ou seja, os raios eles ficam ainda mais afunilados, concentrados na direção do observador, formando um verdadeiro feixe intenso de luz. É por este motivo que esse efeito do movimento relativístico de uma fonte sobre o brilho dessa fonte é chamado de efeito de beaming, em inglês beaming effect. A palavra beam significa feixe. Então isso reflete o fato de que a luz ela fica afunilada num feixe apontado na direção do movimento da fonte, e esse efeito se torna bastante pronunciado quando as velocidades da fonte são relativísticas na direção do observador. O efeito de beaming ele é um efeito muito importante na astrofísica de altas energias, porque ele afeta as observações dos jatos de partículas produzidos por buracos negros. Os dois principais exemplos de aplicações desse efeito relativístico de beaming, que é também chamado de aberração relativística, são nas observações dos blazares, que, como eu expliquei no início da aula, são esses jatos relativísticos produzidos por buracos negros supermassivos no centro de galáxias. E quando o jato está apontando na nossa direção, próximo da linha divisada, nós chamamos esses objetos, esses sistemas de blazares. E o segundo exemplo são os gamma ray bursts, ou surtos de raios gama, que são fenômenos quando uma estrela muito massiva colapsa devido ao seu próprio peso, formando um buraco negro e no processo produzindo um jato relativístico, ou ainda quando duas estrelas de nêutrons elas colidem, produzindo um buraco negro e no processo produzindo um jato de partículas relativísticas. Se esses jatos estiverem próximos da linha divisada da observadora, o efeito de beaming, ou seja, o efeito de aberração relativística vai ser
muito pronunciado. Este efeito do movimento relativístico sobre a direção dos raios de luz de uma fonte, ele pode ser entendido com uma analogia familiar a todos nós, que é quando você está num ônibus, está chovendo do lado de fora do ônibus e o ônibus começa a aumentar a sua velocidade cada vez mais. O que você vai observar acontecer com a direção dos pingos da chuva? Quando o ônibus está parado e você olha para fora da janela, você vê que os pingos têm uma direção vertical, eles estão caindo verticalmente na ausência de vento. Mas à medida que nós começamos a aumentar a velocidade do ônibus, os pingos mudam aparentemente de direção no seu referencial. E você começa a aumentar e você percebe no seu referencial que esses pingos mudam cada vez mais de direção no seu referencial devido ao movimento relativo entre você e os pingos de chuva. Para alguém que está parado do lado de fora do ônibus, essa pessoa vai continuar vendo os pingos seguirem em uma direção vertical. Mas para você, eles parecem ter mudado de direção e é basicamente isso que está acontecendo com o efeito de aberração relativística ou beaming. Vamos entender a essência do fenômeno da aberração relativística. A pergunta que nós precisamos responder é o que acontece com um raio de luz, como que um raio de luz ele é inclinado, ele é visto em dois referenciais inerciais. Concretamente, vamos considerar um primeiro referencial inercial que eu vou chamar de S, e vamos desenhar aqui um raio de luz que faz um ângulo θ com o eixo x. E esse raio de luz, portanto, ele possui o vetor de onda desse raio de luz, ele está apontando nessa direção aqui. O exercício, o que eu vou deixar como exercício, então, é calcular como que esse raio de luz, como que esse vetor de onda transformará para um segundo referencial inercial que se move na direção positiva de x na configuração padrão dos referenciais inerciais com uma velocidade v. Como que o vetor de onda transforma para esse segundo referencial, aplicando uma transformação de Lorentz nas componentes do vetor de onda. E a resposta é que, fazendo esse exercício, você vai constatar que o ângulo desse raio de luz ele vai mudar nessa transformação, ou seja, o raio de luz, como visto nesse segundo referencial inercial, ele vai ser observado com um ângulo diferente. E nós podemos entender, por exemplo, como se houvesse um observador no referencial S e o referencial S' fosse o referencial de repouso, por exemplo, de um gás acelerar que está em velocidades relativísticas se aproximando do observador, se movendo na direção do observador localizado em S. Realizando a transformação de Lorentz do vetor de onda, das componentes do vetor de onda, que eu deixarei como um exercício bastante interessante, a resposta desse exercício é que a relação entre o ângulo no referencial S e o ângulo em S', ela é dada por essa expressão, essa é a resposta do exercício. Aqui é em termos de seno θ, lembrando que o beta é V sobre C. Se nós quisermos expressar em termos de um cosseno de θ a relação entre os ângulos do feixe do raio de luz nos dois referenciais é escrita dessa maneira, e fazendo a razão entre o seno e o cosseno, nós temos que a tangente
do ângulo, e aqui eu vou deixar como exercício demonstrar essa relação aqui, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Os ângulos, eles vão obedecer à seguinte propriedade, e essa conclusão pode ser chegada fazendo o gráfico dessa função de tangente de θ, e a conclusão é que o ângulo θ visto no referencial S vai ser maior do que o ângulo θ' no referencial S' se a velocidade do referencial for positiva, e o ângulo em S vai ser menor do que o ângulo no referencial S' se a velocidade for negativa. Então, a essência do efeito de Beaming está contido nessas expressões que resultam de uma aplicação da transformação de Lorentz. Qual que é o efeito quantitativo do movimento relativístico de uma fonte sobre a sua luminosidade, a luminosidade vista por um observador dessa fonte? Bem, combinando o efeito do aumento da densidade de raios de luz observada, devido ao fato que os raios de luz são concentrados num feixe, num verdadeiro cone, apontando na direção do movimento. E, além disso, levando em conta que a frequência da radiação ela aumenta para uma fonte que está se aproximando de uma observadora. Combinando todos esses efeitos, o resultado é que a luminosidade da fonte vai aumentar consideravelmente, o brilho da fonte astronômica vai aumentar consideravelmente se a fonte estivesse aproximando do observador de forma relativística. E quantitativamente, esse aumento ele pode ser escrito da seguinte maneira: denotando o L' como a luminosidade no referencial de repouso da fonte astronômica, e o L como a luminosidade observada para quem está vendo a fonte se movendo a velocidades relativísticas. A relação entre a luminosidade no referencial de repouso e a luminosidade observada é mediada pelo fator de Doppler que nós vimos anteriormente, elevado à quarta potência. Portanto, há um efeito dramático do movimento relativístico de uma fonte sobre o seu brilho aparente e sobre também, é claro, a frequência da radiação observada. As conclusões é que a luminosidade aparente de uma fonte pode ser aumentada por um fator de 1000 vezes acima do valor no referencial de repouso, ou seja, a luminosidade observada ela pode ser amplificada por um fator de 1000 em relação à luminosidade que a fonte teria se ela estivesse parada, e, portanto, os astrônomos necessitam de bastante cautela ao interpretar observações de fontes relativísticas como blazars e gamma ray bursts.